conjugar. Vou pedir aos senhores mestres para vir me ajudar. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. A Jurema é um pau sagrado onde Jesus descansou. A Jurema é um pau sagrado onde Jesus descansou. A Umbanda, para mim, é paz, é trabalhar por caridade, ajudar sempre o próximo. E a Umbanda é tudo, a Umbanda é paz, é amor, é luz, muitas coisas eu consegui na Umbanda. Meu menino bebia, era alcoólico, chegava em casa, comia comida do lixo, ele dormia 3 dias na rua, dormia mais na rua do que em casa, certo? Ele dormia, comia todo sujo, e eu consegui tudo com a Umbanda. Essa vitória que eu consegui na Umbanda. Mais do que uma prática religiosa, a Umbanda é uma visão de mundo. É o alimento de um povo. Um alimento que tem como principal ingrediente a mistura de 3 culturas. A Umbanda ela iria se diferenciar dessas religiões afro-brasileiras exatamente por ser uma forma de religiosidade que aglutina 3 matrizes culturais diferentes: a europeia, a ameríndia e a africana. Dos europeus, a Umbanda herdou algumas características da religião católica, como a devoção aos santos associados aos orixás. Outra influência europeia vem do espiritismo kardecista, na crença da vida após a morte e na reencarnação. Dos índios, a Umbanda adotou os rituais de cura e o uso de ervas no tratamento de doença. Dos negros, foram assimilados o culto aos orixás e, em alguns terreiros, as roupas e os cantos. Alguns terreiros, atualmente, eles também incorporam dentro dos seus rituais alguns traços da cultura oriental. Porque, como nós sabemos, no início do século houve uma grande leva de migração de orientais para a região sudeste do Brasil. A origem da Umbanda é controversa. Alguns estudiosos acreditam que ela tenha surgido no Rio de Janeiro, no início do século XX. Ela vai surgir exatamente no momento histórico de grande importância para a sociedade brasileira, que é entre os anos 20 e 30, num momento exatamente de grande exaltação de uma nacionalidade, de uma identidade brasileira. Todas as manifestações culturais, políticas, elas se concentravam exatamente na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, nada mais natural que essa forma de religiosidade brasileira que tentasse aglutinar todas as manifestações culturais das diversas matrizes formadoras da nossa identidade cultural, elas fossem, digamos assim, fundidas em uma única forma de religiosidade, a qual eles deram o nome de Umbanda. O fundador da Umbanda foi um espírito chamado Caboclo, rei das 7 encruzilhadas. Por que rei das 7 encruzilhadas? Existia um homem chamado o senhor Zélio de Moraes. Esse rapaz tinha 17 anos, frequentava o kardecista, numa reunião de desenvolvimento mediúnico, e esse guia incorporou nele e falou, dizendo que era o Caboclo X, tal, deu o nome. E ali a doutrina espírita kardecista não aceitou por ser um espírito de índio. Então ele alegou que veio fundar e abrir um grupo de pessoas preparadas, visando para trabalhar para o bem, curar, dar passes, desmanchar trabalhos feitos. E justamente esse grupo seria dado o nome de Umbanda. Há quem defenda outra versão para a origem da Umbanda. Para essas pessoas, ela teria nascido no Nordeste brasileiro no século XIX. Essa influência se expandiu daqui, porque aqui tinha mais um encontro dos negros e índios. A Umbanda, ela totalmente foi identificada no final do século XIX, né? E teve a injunção de vários outros segmentos. É aí que veio a questão do espírita kardecista, essa influência que aconteceu aqui, bruta, saiu e foi ser lapidada no Rio de Janeiro. Possibilidade existe, porque a história é uma tentativa de
não de reconstituição do passado, mas de invenção desse passado. Portanto, a qualquer momento alguém pode encontrar alguma documentação ou algum dado que essa forma de religiosidade ela tenha nascido aqui em Pernambuco ou no Nordeste. Mas eu acho muito pouco provável. E eu acho que o que vale a pena é saber de uma coisa, é a cultura afro-brasileira. Se é a cultura afro-brasileira, é todas nós. O importante é que está se preservando realmente o procedimento cultural. Não é se dizer que isso é meu, isso é teu, isso é aquilo. Não, somos brasileiros acima de tudo, somos cidadãos brasileiros. A Umbanda teve uma formação diferenciada nas várias regiões do país. Aqui no Recife, cada pai de santo tem uma receita para a prática dessa religião. Os terreiros ou tendas de Umbanda oferecem um cardápio de cultos e rituais bastante diversificado. Cada terreiro de Xangô ou cada centro ou tenda de Umbanda faz as suas próprias regras. Isso vai depender do carisma do pai de santo, do babalorixá, da ialorixá. E as pessoas criam o seu modelo religioso dentro de um culto, de uma casa de Umbanda. Se você for em 10 casas de Umbanda, você vai ver diferença de uma para outra, dos rituais. O pai de santo pode criar uma religião hoje aqui, uma casa de culto que agrade ao povo. Então é o povão que está falando mais alto aí, né? Se ele vai fazer uma festa para Pombagira, ou para outra mestra, ou para um orixá, prevalece a vontade do povo. E nem os próprios pais de santo sabem o que é que eles praticam. Hoje você não pode determinar ou classificar um terreiro como tradicionalmente umbandista ou tradicionalmente afro-brasileira. Há pouquíssimas exceções, principalmente aqui na cidade do Recife. Na prática, essa diversidade de cultos e rituais nos terreiros tem como função atrair e manter os fiéis. Quanto mais múltiplo, mais criativo for um pai de santo, mais clientela ele terá. Quer dizer, quanto mais criativo, quanto mais rituais exóticos, diferenciados e quanto mais eficaz for a magia ou a prática realizada por esse sacerdote ou por essa sacerdotisa, dependendo do caso, mais ele vai encontrar uma clientela cada vez mais fiel, né? E, evidentemente, em maior número. Cada pai de santo, cada dono de terreiro, cada sacerdote ou sacerdotisa pode criar e diversificar as formas de culto, de ritual, até mesmo em busca da sua participação e da sua competitividade dentro do mercado religioso. Um mercado que tem crescido em todo o mundo. A Umbanda segue as tendências da globalização e começa a conquistar espaço no exterior. Se você for para a Argentina, tem terreiros de Umbanda. Se você for para a Bolívia, tem terreiro de Umbanda. No Peru, você tem terreiro de Umbanda. Nos Estados Unidos, Nova York, né? E vários outros lugares. Na França tem terreiro de Umbanda. Então, em Cuba tem terreiro de Umbanda. Em suma, tem vários lugares que o Brasil já começou até a exportar esse tipo de segmento religioso. Independente da região ou do país, existe uma característica comum a todos os terreiros ou centros de Umbanda: a maneira como são invocados os espíritos. Eu vou pedir a Jesus para vir me ajudar. Eles são chamados por meio de música e orações. Os médiuns recebem os espíritos para dar conselhos, passes, energizar o ambiente ou para realizar trabalhos a pedido dos fiéis. Cada um desses espíritos possui características e funções específicas. Mas há também outras entidades espirituais que os médiuns não recebem: os orixás. A palavra orixá significa espíritos evoluídos. São espíritos de uma classe mais evoluída na esfera espiritual, que não tiveram passividade na terra. Preto velhos e crianças, índios, caboclos, são espíritos, seres que viveram no planeta Terra. Pessoas que viveram como nós, seres encarnados, que passaram pelo planeta Terra, desencarnaram e continuaram a missão no mundo espiritual. São espíritos igualmente a nós. Não são espíritos altamente evoluídos. Os preto velhos são considerados espíritos a caminho da evolução. Os caboclos também, os índios também, as crianças também. Como forma de agradecimento aos trabalhos realizados pelos espíritos, os fiéis oferecem velas, flores, fumo e principalmente alimentos.
Essas oferendas procuram atender ao gosto de cada entidade espiritual. Oferenda significa gratidão por algo recebido. Podemos dar fruta para os ciganos, podemos dar tapioca, batata doce para os pretos velhos, podemos dar salada de fruta para os caboclos, podemos dar camarão, caranguejo, carne de porcos para os mestres, mas a finalidade da oferenda é gratidão. Você não vai dizer, eu só vou ter do Espírito se eu der. Não, você só tem se merecer. Se você der, e se você não der e você merecido, você tem. Para alguns estudiosos e até mesmo para alguns umbandistas, a oferenda não é apenas um simples agradecimento, mas uma obrigação que sustenta uma relação de troca entre os devotos e os espíritos invocados. Tudo é pago dentro de um terreiro e isso tem uma explicação, né? Porque os orixás, segundo essa tradição e essa cultura afro-brasileira, eles não querem nada de graça, né? Eles querem realmente que as coisas sejam pagas. Não existe essa questão da noção de culpa cristã, né? Muito ocidental. Por que agradar os espíritos? Os espíritos comem? Os espíritos bebem? Os espíritos saboreiam os alimentos? Sim. Não come, não bebe feito a gente, mas sente a essência, o sabor dos alimentos. O sacrifício de animais é a mais tradicional e também a mais polêmica das oferendas. Que seja de muita saúde, muita força, de muita paz e muita felicidade na vida de todos os filhos que estão hoje aqui presentes e aqueles que não puderam vir. Eu sou Maria Padilha, a mulher que troca a rua. Ela é Maria Padilha, a mulher que troca a rua. O Exu é uma das entidades que se alimenta de sangue e de animais mortos. Além dessa prática, bebidas alcoólicas, farofa e outros alimentos também são oferecidos aos Exus em troca de um trabalho feito. Por serem entidades pouco evoluídas, os Exus representam um lado marginal da Umbanda. Eles são vistos com preconceito pela sociedade, por se alimentar do sangue de animais e ter aparência semelhante ao diabo católico. A versão feminina do Exu é a Pombagira, que está associada à prostituição. O Exu e a Pombagira são entidades que tanto podem fazer o mal quanto o bem. Tem pessoas que acham que Exu é o diabo, é o demônio. Não é. Exu, ele é o mensageiro entre o bem e o mal. Ele é aquele espírito que ele leva, ele é o portador de recado. Então ele não merece pancada de ninguém. Então a partir do momento que você paga a Exu para ele fazer o mal, ele vai fazer, mas não é ele, é você que está pedindo a ele para fazer. Então não é Exu o culpado do mal. O culpado do mal é quem está pedindo a Exu para fazer. Como da mesma forma, se você pedir a Exu para ele lhe fazer o bem, ele vai fazer o bem. Uma das características, tanto da Umbanda como das religiões afro-brasileiras, é que elas não são religiões dicotômicas, ou seja, existe o bem e existe o mal. Na verdade, tanto os orixás como as outras entidades que fazem parte da Umbanda podem cometer atos extremamente perniciosos à sociedade, como também pode praticar atos extremamente bondosos. Na verdade, a característica dessas entidades ou desses seres sobrenaturais é uma característica muito humana. As entidades podem estar saciadas e os trabalhos feitos, mas os talheres e as louças ainda não devem ser recolhidos da mesa, pois a prática umbandista não para por aí. A Umbanda não alimenta apenas as entidades que cultua. Ela também se preocupa com a alimentação e o bem-estar social do próximo. Sob o lema Sem Caridade Não Há Salvação, algumas tendas do Recife procuram ajudar as comunidades carentes com a distribuição de alimentos, produtos de uso básico, realização de consultas, limpezas espirituais e passes gratuitos. A prática da caridade nunca foi uma prática apenas da Umbanda como forma de aceitação da sociedade dessa nova forma de religiosidade, né? A prática da caridade é algo que é típico das religiões cristãs, principalmente da religião católica, que sempre dominou, pelo menos oficialmente, a sociedade brasileira. E a gente sabe também que a religião católica ela sempre permitiu a dupla pertença religiosa. Então, a maior parte dos brasileiros, o ateu inverteria. A maior parte daquelas pessoas que fazem parte dos terreiros de Xangô e dos terreiros de Umbanda são dos católicos, diria.
os mais católicos. Todas as religiões e o mundo é um círculo no qual, aonde todos nós dependemos e precisamos um do outro, que aqui chega muitas pessoas precisando de ajuda,